O homem estava dirigindo para casa quando, de repente, uma linda mulher apareceu no cruzamento. Ele freou bruscamente e instintivamente olhou para ela. Aquele olhar o congelou completamente. A mulher não era outra senão a ex-esposa de Seun, que havia desaparecido misteriosamente um ano atrás. Quando Cha se recuperou do choque e reconheceu o homem no carro, decidiu fugir novamente, entrando em pânico em um beco estreito. Seun, sobrecarregado, correu rapidamente atrás dela. Ele precisava saber por que Cha tinha ido embora sem dizer nada naquela época. Mas, quando chegou a uma bifurcação no beco, Cha havia desaparecido. Devastado, Seun entrou em um bar, afogando sua tristeza no álcool. A ferida do desaparecimento repentino de Cha ainda era profunda, e ele não conseguia esquecer as belas memórias que compartilharam. Um ano atrás, Seun fez uma viagem para clarear a mente e, por acaso, conheceu seu par perfeito, um guia turístico alegre e de espírito livre chamado Cha. Seja por destino ou plano do universo, o simples fato de estarem juntos deixava o ar denso de tensão e doçura. A personalidade vibrante e despreocupada de Cha fez o coração de Seun bater incontrolavelmente. Naquela noite, em uma festa na praia, Seun propositalmente ganhou um jogo para chamar a atenção de Cha, e ela estava claramente fazendo o mesmo. Durante um jogo em grupo, que exigia uma dupla masculina e feminina, Seun pegou a mão de Cha sem hesitar, e juntos venceram. O vínculo deles cresceu rapidamente. Quando Seun não sabia como dirigir o trailer, Cha o ensinou pessoalmente. Em troca, Seun se tornou seu treinador de surf. Com o passar do tempo, eles nem perceberam que haviam se tornado partes insubstituíveis da vida um do outro. Um dia, enquanto secava o cabelo molhado de Cha como de costume, os dedos de Seun acidentalmente tocaram seus lábios. Enquanto ele se apressava para se afastar, Cha gentilmente segurou sua mão e saboreou o momento novamente. A química entre eles explodiu, e eles começaram a se beijar apaixonadamente. Naquela noite, confirmaram o relacionamento como amantes. A partir daí, o amor deles só ficou mais forte. Quando chovia, eles brincavam e riam no aguaceiro. Foi a primeira vez que não se sentiram tristes por não terem um guarda-chuva. Na verdade, isso os deixou ainda mais felizes. Por fim, realizaram um casamento simples e privado, tendo apenas eles mesmos como testemunhas. Trocaram alianças com votos de nunca tirá-las até a morte. Depois de 2 meses de vida feliz juntos, Seun teve que sair para trabalhar. Na despedida, lembrou repetidamente a Cha para salvar seu número e prometeu se encontrar no último sábado do mês em Cheonju. Ele entregou a Cha a câmera que havia capturado todas as suas memórias e relutantemente partiu para o aeroporto. Mas daquele dia em diante, Cha desapareceu completamente. Seun voltou para encontrá-la, mas não conseguiu. Era como se Cha tivesse evaporado do mundo. Agarrado à esperança, Seun continuou esperando no local combinado, em Cheonju-cheon, da primavera florida ao inverno nevado, ansiando por seu dia e noite. Mas a única coisa que recebeu foi uma curta gravação de término de relacionamento. Aqueles poucos segundos, Seun ouviu inúmeras vezes. Toda vez que ficava bêbado, corria para a polícia, alegando que Cha havia roubado sua câmera, esperando que a polícia pudesse ajudá-lo a encontrá-la novamente. Os policiais memorizaram a reclamação dele, indicando quantas vezes ele havia comparecido. Mas os relatórios exigiam identificação. E cada vez que pediam o número de identidade de Cha, Seun não conseguia responder. Ele só sabia seu nome, nada mais. Mesmo depois de viverem juntos por 2 meses, ninguém jamais havia visto tamanha devoção em uma mulher. Na esperança de ver a esposa que foi embora sem dizer nada um ano atrás, Seun esperava todos os dias em Chungochun. Do renascimento da primavera ao frio do inverno, nunca viu aquele por quem seu coração clamava. Ele acabou em um bar mais uma vez, bêbado e inconsciente como sempre. Mas, desta vez, do nada, Cha apareceu ao lado dele. Olhando para Seun, que havia chegado ao fundo do poço, Cha percebeu que ele ainda usava a aliança que juraram nunca tirar. Tomado pela culpa e pelo arrependimento, Cha silenciosamente desejou que Seun o esquecesse ou até mesmo o odiasse. Isso tornaria as coisas mais fáceis porque ele conhecia melhor do que ninguém a dor da traição. Um ano atrás, Cha foi secretamente a Seul para surpreender seu namorado, apenas para encontrá-lo com outra mulher. Abalado pela verdade que havia escondido por tanto tempo, Cha não conseguiu suportar. Machucado e perdido em uma nova cidade, arrastou sua bagagem pelas ruas, sem rumo. Quando seu telefone tocou, sentiu uma ponta de esperança, mas acabou sendo apenas uma chamada publicitária.
Ele desabou e jogou o telefone no lixo. Sua má sorte não terminou aí. Até mesmo o emprego que estava prestes a começar o rejeitou. Sem esperança, embarcou em um ônibus aleatório sem nem verificar o destino. Depois do que pareceu uma eternidade, desceu no ponto final, um lugar que marcaria o início de sua nova vida. E lá conheceu Seon novamente, o jovem bondoso e puro que a amava profundamente. Cha quis contar a verdade sobre si mesma, mas temia que ele não aceitasse. A resposta dele fez com que ela decidisse ir embora novamente. Para não repetir os mesmos erros, não teve escolha a não ser ir embora. Essa foi a razão por trás do seu desaparecimento repentino. Mas agora, vendo Seon acordado e percebendo que era realmente ele, Cha não foi embora. E Seon, olhando para a esposa com quem sonhou por um ano, pensou que estava tendo alucinações, mas no fundo desejava que fosse real. Não importava o que acontecesse, não conseguia mais conter o desejo que havia crescido por tanto tempo. Porque ainda tinha muitas coisas que queria dizer. Ele tinha tanto que queria dizer a Cha. Por que duas pessoas que se amam precisam se machucar desse jeito? No final, tudo aconteceu porque não confiavam um no outro o suficiente. Desde o dia em que Cha reencontrou Seon, decidiu que precisava devolver a câmera para ele, mas não sabia como fazer isso. Naquela noite, inconscientemente, vagou até Chongchon, apenas para descobrir que Seon ainda estava esperando lá. Cha se virou rapidamente para não ser vista, sem perceber que Seon já havia visto. Quando Seon se aproximou, Cha correu novamente, mas como Seon, que esperou tanto tempo, pôde deixar essa chance escapar. Ele correu atrás dela com tudo o que tinha, agarrou Cha e a segurou firmemente em seus braços. Desta vez não houve escapatória. Nesse momento, policiais em patrulha passaram por ali e, ao saberem que Seon havia capturado o suposto ladrão da câmera, prenderam Cha e levaram os dois para a delegacia. Quando Cha tirou seu documento de identidade para se registrar, Seon de repente o arrancou de suas mãos. Queria desesperadamente saber seu endereço verdadeiro. Mas, no momento em que olhou para o documento de identidade, seu mundo inteiro desabou. O nome no cartão não era Yoon Cha. Era alguém completamente desconhecido, Lee Yoon-woo. Seon não conseguia acreditar. Desejou que fosse mentira. Registro de residente. É você mesmo. O que está acontecendo? Diga-me, o que é tudo isso? Do começo ao fim, você estava mentindo para mim? Ele gritou. Eu só queria encontrar Yoon Cha. Eu realmente queria encontrá-la. Mas depois de se acalmar por um momento, Seon percebeu o quão tolo tinha sido, entregando todo o seu coração a alguém que nem era real. O que poderia ser mais ridículo do que isso? Arrasado e entorpecido, Seon saiu furioso da estação, deixando Yoon-woo para trás, consumido pela tristeza. Mesmo quando sua ex-esposa, que havia desaparecido por um ano, apareceu diante dele, Seon não suportava olhar para ela. Mas quando ela caiu, ele não conseguiu evitar sair correndo do carro para ver como ela estava. Yoon-woo tinha realmente planejado devolver a câmera e dizer um último adeus a Seon. É por isso que veio. Quando Seon percebeu isso, explodiu de raiva e quebrou a câmera que guardava suas preciosas memórias. Embora magoado pelas mentiras de Yoon-woo, o que Seon mais queria naquele momento era um simples sinto muito. Ou melhor ainda, apenas um abraço como antes, um que pudesse acabar com todos os mal-entendidos. Mas Yoon-woo não reagiu como a antiga Cha teria reagido, e isso partiu ainda mais o coração de Seon. Num acesso de raiva, ele tirou a aliança que tinham jurado nunca remover e a jogou em Cheonggyecheon, o lugar onde prometeram se encontrar. Agora, aquele lugar não significava nada. Seon foi embora sem olhar para trás, e Yoon-woo ficou ali se afogando em lágrimas de arrependimento. Queria correr atrás dele, para explicar tudo, mas quando ficou diante de Seon novamente, as palavras simplesmente não saíram. Desde aquela noite, Seon jurou nunca mais ver Yoon-woo. Ele pensou que o tempo levaria tudo embora, mas as memórias só ficaram mais nítidas. Todos os dias, momentos de alegria com Yoon-woo preenchiam seus pensamentos. Não conseguiu reprimi-los. Um dia, enquanto trabalhava em seu escritório, Seon se deparou com o cartão de visitas de Yoon-woo. Sem saber se era a mesma pessoa, ligou para o número por curiosidade. A voz do outro lado era inconfundivelmente a de Yoon-woo. Mas então ouviu-se uma voz masculina e Seon, abalado e confuso, desligou. Presumiu que Yoon-woo havia começado um novo relacionamento e não conseguia aceitar isso. Então, de repente, seu primo o convidou para um jantar na casa de Yoon-woo. Acontece que a melhor amiga de Yoon-woo estava namorando o primo dele.
Seon descobriu que o homem na casa de Yun-woo era na verdade seu amigo de infância e que eram apenas sócios. Secretamente aliviado, Seon também ouviu sobre o passado doloroso de Yun-woo e finalmente entendeu tudo. Yun-woo não foi embora por causa dele, mas porque temia que Seon tivesse se apaixonado pela animada Yun-cha, não pela tranquila e real Lee Yun-woo. Depois do que pareceu uma eternidade, chegou o dia do jantar. Seon se vestiu cuidadosamente, com o coração acelerado ao pensar em ver Yun-woo novamente. Ele ajeitou o cabelo, tentando se acalmar. Embora desesperado para se reunir, decidiu abordar Yun-woo como um estranho dessa vez, começando uma nova vida. Mas, quando os dois não soltaram as mãos um do outro, seu primo, desajeitadamente, interveio para separá-los. Ao perceber o anel desaparecido de Seon, sua prima perguntou sobre ele. Seon respondeu que o havia jogado fora porque tudo sobre seu amor era falso. Foi dito claramente para provocar Yun-woo. Não é de surpreender que o jantar tenha sido tenso e cheio de provocações sutis. Seon quase escorregou enquanto falava, mas se recuperou rapidamente antes que alguém pudesse descobrir o verdadeiro relacionamento deles. Os outros gentilmente tentaram confortá-lo, dizendo que ele encontraria alguém melhor. Tentando descontrair o clima, se voltaram para Yun-woo e provocaram sobre seu suposto relacionamento, até mesmo apontando o colar que continha o anel combinando. Quando pediram para vê-lo, Yun-woo recusou firmemente e saiu sem dizer uma palavra, deixando todos atordoados, exceto Seon, que entendeu o verdadeiro motivo por trás de sua reação. Bêbado e arrastando sua mala pelas ruas, Yun-woo vagou sem rumo, até embarcar em um ônibus aleatório, sem se importar para onde ele ia. Mais cedo, Seon encontrou Yun-woo escondida e foi se reconciliar. Não queria que a distância entre eles aumentasse. Seus problemas, seus mal-entendidos, essas eram coisas que um casal poderia resolver com algumas palavras suaves, uma chance de diminuir seu orgulho. Mas a fria indiferença de Yun-woo arruinou tudo. Ele se perguntou o que teria acontecido se tivesse dito a verdade naquela época. Talvez o final deles tivesse sido diferente. Enquanto lágrimas de arrependimento rolavam por suas bochechas, Yun-woo caiu em um sono profundo. Na manhã seguinte, acordou em um lugar completamente desconhecido. E do lado de fora da porta estava Seon. Yun-woo estava confusa. Lembrava-se claramente de estar em um ônibus na noite anterior. Como foi parar ali depois de uma noite de sono na casa de Seon? Agora, a verdade é que na noite passada, Yun-woo ainda não conseguia deixar de lado sua saudade de Seon. E com a coragem que veio de estar bêbada, enviou uma série de mensagens despejando todas as suas queixas e amor do ano passado. Por outro lado, Seon ficou confuso quando de repente recebeu mensagens de um número desconhecido. Então ligou de volta com curiosidade. Para sua surpresa, um homem atendeu. Era o motorista do ônibus. Yun-woo desmaiou bêbada e agora estava dormindo profundamente no ônibus. Depois de conversar com o motorista, Seon de repente teve um palpite. Pegou o cartão de visita que havia encontrado antes e o comparou com o número de telefone. Percebendo que era de fato o ônibus de Yun-woo, saiu correndo e logo chegou ao ponto de ônibus, conseguindo levar Yun-woo para casa em segurança. Na manhã seguinte, Seon preparou um café da manhã nutritivo. Sentiu-se tocado ao saber que Yun-woo não havia esquecido seu número e até o havia salvado em seu telefone com 3 emojis de coração. Ele queria ter uma boa conversa com ela. Mas assim que começou a falar, suas palavras se transformaram em perguntas e reclamações. Yun-woo, não querendo recuar, reagiu rapidamente. O que poderia ter sido uma conversa franca se transformou mais uma vez em uma batalha de bocas teimosas. Finalmente, Yun-woo não conseguiu mais se conter e explodiu. Você só amava o falso eu. Do começo ao fim, você só se apaixonou por alguém que não era real. Mas eu não sou Lucian. Os dois se separaram novamente, infelizmente, embora seus corações ainda doíam de amor um pelo outro. No entanto, o muro entre eles os mantinha separados. Depois que Yun-woo foi embora, Seon se preparou lentamente para ir trabalhar. Mas, vendo a chuva repentina, pegou um guarda-chuva e correu atrás dela. Por sorte, encontrou Yun-woo sob um teto e se ofereceu para levá-la para casa. Mas Yun recusou e agiu com frieza novamente. Seon, sentindo-se irritado, arrastou-a para dentro do carro. Assim que Yun-woo entrou, Seon se esparramou no banco, brincando que nunca dirige na chuva. Yun-woo, nada impressionada, tentou sair, mas Seon rapidamente a puxou de volta, dizendo que não a deixaria ir tão facilmente depois de finalmente fazê-la entrar no carro. Por razões que não conseguia explicar,
Mesmo que quisesse não gostar de Yun-woo, simplesmente não conseguia. Os dois ficaram sentados em silêncio no carro, ouvindo música, olhando um para o outro sem precisar de palavras. Apenas o silêncio da paz. Depois que a chuva parou, Seon levou Yun-woo para casa. Coincidentemente, os amigos os viram chegando juntos e presumiram que estavam namorando novamente. Seon explicou rapidamente que estavam juntos apenas por causa do trabalho, e Yun-woo o apoiou nervosamente, agradecendo pela carona e desejando-lhe uma viagem segura para casa. Nesse momento, o melhor amigo de Yun-woo convidou Seon para jantar, pegando os dois desprevenidos. Um não queria que ele comesse, enquanto o outro insistia. E então, Seon acabou comendo o macarrão de Yun-woo mais uma vez. Mas desta vez, o tratamento não foi nada parecido com o anterior. Os amigos dela tinham tigelas cheias de carne, enquanto os dele só tinham macarrão e caldo. Ainda assim, ele se lembrou do passado, quando Yun-woo costumava servir seu macarrão com carne e ovos, o suficiente para deixar os outros com inveja. Lembrar disso aqueceu seu coração. Se você sentisse muita falta de alguém, o que faria? Seon olhou para a mala que Yun-woo havia esquecido em casa e teve uma ideia ousada. Usou a devolução da mala como desculpa para dirigir até a casa da ex-esposa e, ao estacionar, quebrou o espelho retrovisor de propósito. O plano dele era simples: usar os reparos do carro como uma desculpa para visitá-la todos os dias. Pensando que era esperto, ligou para Yun-woo, sem saber que ela estava observando seu ato bobo o tempo todo. Ao ver tal comportamento infantil em um homem adulto, Yun-woo ficou furiosa e sem palavras. Não conseguia acreditar que nunca tinha percebido o quão descarado ele podia ser antes. Furiosa, decidiu fazer com que ele experimentasse o próprio veneno e chutou o carro com força. Mas seu chute acidentalmente quebrou o colar que segurava os anéis do casal. E o anel rolou para os pés de Seon. Ao pegá-lo, ficou completamente atordoada. Era sua própria aliança de casamento, aquela que tinha pessoalmente jogado para Chon Yachunan. Acontece que depois de jogá-la fora, Yun-woo enfrentou o rio congelante, procurando a noite toda até encontrá-la. Assim que Yun-woo percebeu o que estava acontecendo, o segundo anel escorregou de suas roupas e caiu no chão. Em pânico, ela pisou nele para escondê-lo de Seon. Mas quando confrontada, Yun-woo se recusou a admitir qualquer coisa. Desesperado por respostas, Seon a levantou do chão e correu para pegar o anel, confirmando que era o mesmo anel que um dia estivera no dedo de Yun-woo. Suas emoções o dominaram. Agora sabia que Yun-woo ainda o amava. Desesperadamente pediu confirmação. Mas Yun-woo permaneceu em silêncio. No entanto, vendo o quão sério e sincero Seon era, ela sabia que se não falasse agora, não haveria como voltar atrás. Olhando nos olhos do homem que a amava tão profundamente, Yun-woo finalmente decidiu parar de esconder seus sentimentos e corajosamente buscar sua própria felicidade. Ações falam mais alto que palavras, e naquele momento, todas as paredes entre eles ruíram. Eles se reuniram, e Seon finalmente colocou o colar que esperou tanto para dar no pescoço de Yun-woo. Depois que se separaram pela primeira vez, Seon retornou a Seul e comprou o colar, com a intenção de dá-lo a ela quando se reencontrassem. Mas levou um ano inteiro. Felizmente, o destino não os decepcionou. Contanto que quem o usasse fosse Yun-woo, isso era tudo o que importava. Sob os flocos de neve rodopiantes, os dois deram as mãos e caminharam juntos em direção ao futuro. O amor pode demorar, mas nunca deixa de chegar. Para quem está acompanhando a história, que nunca deixem arrependimentos em suas vidas.